Fala, investidores, sejam muito bem-vindos. Vamos lá, videozão de fechamento de mercado. Hoje é dia 3/4, né? Pós-efeito Trump, né? Aqui no Brasil não sentimos muito, né, o tranco, mas o cenário ficou bem incerto, tá, pessoal? Perspectivas aí mudaram bastante, né? Eu acho que vale a pena os aportes no mercado americano, mas parece que realmente o mercado está precificando lá um risco de recessão, tá? O mercado entrou com esse choque. Aí, antes que eu me esqueça, se você está chegando agora, não esquece de se inscrever no canal, deixar pelo menos um like ou um comentário ao final do vídeo aí para você, né, me deixar essa opinião do que você gosta, do que você não gostou desse vídeo. E, né, ativa o sininho que você não perde os vídeos, tá? Eu não costumo subir, infelizmente, não estou conseguindo fazer todos os dias, mas sempre que eu faço aí, eu deixo boas análises aí de ações com boas perspectivas, tá, pessoal? Sempre dá para pegar aí nos meus fechamentos. Então vamos lá, criptos não sobreviveu também ao mau humor do mercado, né? O mercado ontem deixou um sinal feio. Se a gente esquecer todos os acontecimentos, né? Todas as notícias, né? A gente ainda vê, tá? Pelo menos nas criptos, não tem ainda um cenário tipo de alta, né? Por mais que a galera, né, esteja bem animada, né? Com os fundamentos e tal, ainda, né? É um movimento aqui de impulsão, né? Correção para as médias aqui, né? Tá vendo? As médias cruzando aqui, né, um cruzamento de médias, aí aqui, né, ameaçando o rompimento da mínima da semana passada, né, aí buscaria o pivô. Aí daqui para baixo só tem essa região aqui forte de liquidez, né, tá vendo? Isso aqui é aqueles vácuos de liquidez que a galera costuma falar bastante, ó, tá vendo? Então não tem nada, não tem suporte, não tem resistência aqui, né? O próximo ponto forte mesmo é por aqui, ó. Tá vendo? Que seria esse alvo dessa Fibo, que é o alvo que eu projetei aqui, mais ou menos. Dessa Fibo não, de pivô aqui, né? Então, cripto ainda segue bem feio. Ethereum é uma decepção, né? E a Solana a 115. A Solana, se der uma batida, aí de repente fica interessante comprar. Ouro também, né? Ouro no gráfico semanal vai deixando lá um candle ainda de dúvida, né? Tá vendo? Até aqui, só até pro ouro sobrou hoje, caindo em 20, mas ainda, tá? Essa alta do ouro, eu venho falando que não é algo, não é o mercado buscando, né, a valorização do ouro por algum motivo, é o mercado buscando um pouco de segurança, tá? Essa alta do ouro. Então, a gente vê essas quedas, tá, no mercado americano aí, a gente, né, tem muita fugida, tem muita fuga de capital aqui para ouro. Aí de análise técnica, né, teve aquele trade, né, que daria para ter feito aqui, né, a compra, a superação dessa máxima, que foi o último, né, fora as outras entradas, né, entrada aqui, essa aqui também foi uma entradinha muito interessante, né, lá embaixo, no começo do movimento, esse rompimento aqui, ó, com gap de fuga, tá vendo, ó? O mercado abre em gap, né, fecha perto da máxima também, ó, trades excelentes aí, mercado ativo, né? Quando ganha a tendência que é legal de acompanhar ou até de operar. Aí deixando um belo de um candlezão, né? Bem estranho. No dia de hoje, muita volatilidade, mas no semanal tá meio puxado, né? O semanal tá lá em cima, já é terceiro alvo de Fibo, né? Desse pivô de alta aqui, ó. Então, desse pivô para cá, tá vendo? Tá dando o terceiro alvo de Fibo lá, ó. Quase que cravou, né? A máxima do alvo lá em cima, tá vendo? Então tá meio esticado, tá? Esse semanal horror aí. Então, se o call é para cima mesmo, acho que boa parte já foi também. Minério de ferro nada, nem subiu nem caiu. Caiu na madrugada 1% e pouco, né? Efeito aí das tarifas, tá? Mas por enquanto bem travado. Eu acho que dá uma azedada mesmo daqui para baixo no minério, que aí passa dos US$ 100 realmente para baixo, né? Ó, 99, 98 e daqui, ó, para baixo, né? Aí destrava dessa consolidação, tá vendo? Ó? Tem a resistência lá em cima e o suporte aqui embaixo, tá vendo? Então, aí a zero. Petróleo, aí mudou bastante, né, o call do petróleo, porque a gente tem um cenário aí que pode ser recessão, menos consumo, né? Então tem um lado ruim do petróleo, né? Então isso aí entra no preço, bateram, barra muito forte de queda, né? Chegou a fazer máximas lá nos 75, né? Eu comentei, eu falei, pô, 75 lá, é o próximo ponto de resistência, né? Mas não dá para adivinhar também que havia uma correção absurda dessa, tá? Aí, para mim, no técnico, só azeda realmente, assim, petróleo, tipo, muito para baixo
Se perder esse suporte aqui, esse suporte é o pontaço do petróleo, tá vendo? Que não é de hoje, né? Ó, essa linha amarela aqui, ó, não é uma faixa de preço de hoje, tá vendo? Até aqui, ó, bem no passado, lá, ó, serviu ali como pontos, tá? Aí o mercado cairia nesse vaziozão para baixo. Aí tem as projeções aqui, 65, sei lá, 59, 51, né? Até é estranho achar que o petróleo pode chegar nesse preço, né, hoje em dia, mas enfim, se precificar a recessão também. Aí o sinal ruim, que é, ó, juros continuam em queda, tá vendo? Juros continuam em queda, com o mercado americano caindo também. Então, isso é sinal de recessão. Aqui tem um ombro, cabeça, ombro. Tinha um aqui, né? Aqui, ó, tinha um ombro, cabeça, ombro aqui, ombro, cabeça, né? Aí pode ser esse ombro aqui, né? O segundo ombro, como pode ser esse movimento um pouco maior aqui também, né? Mas tem a dinâmica aqui, tá vendo? Aí, de qualquer forma, tem um rompimento aqui dos fundos anteriores, seja aqui, né? Um rompimento, ou seja, esse segundo rompimento e pancada. Aí, no semanal, eu vi um analista falando que tem também o ombro, cabeça, ombro. Aí, e tem mesmo, né? Ó, dá para falar. Só não é um ombro, cabeça, ombro em região de topo, né? Mas a dinâmica de preço sugere isso, né? Ó, uma reversão desse movimento aqui, ó, tá vendo? Ó, e rompimento de fundo, né? Aí se for projetar isso aqui, aí eu tenho uma dúvida técnica, né? Se alguém estiver assistindo e souber, em cenário, eu nunca, pelo menos eu não me recordo de mercado financeiro assim ter acompanhado tão a fundo que nem eu acompanho hoje em dia, recessão. Quando o mercado está em recessão, a pergunta é, né? O Banco Central, ele corta juros para incentivar a economia? Ou será que, tipo, rola uma briga muito forte entre inflação, corte de juros, para você não ter que imprimir mais dinheiro? Acho que fica um cenário difícil para o Trump e para o Banco Central lá, para o Fed, hein? Acho que isso aí é um ponto bem de, assim, de interrogação total aqui, né? Mas no técnico tem bastante espaço para cair os juros americanos. É engraçado que o curto, né, caindo muito mais do que o de 10 anos, o de 20 anos. Aí DXY, o dólar extremamente fraco, então DXY caindo 1,54. O VIX, ó, espancou, né? Deu aquela espancada para cima, né? Ó, fazendo o pivô de alta no semanal, tá vendo? Pivô de alta no semanal, ó, até no técnico, tá vendo? O mercado, né, ainda dá alguns sinais, não, tá vendo? Foi lá em cima, voltou para a média de 9 aqui, ó, respeitou média de 9, média de 21 e veio novamente ali um movimento de alta, tá vendo? Tá? Aí quanto mais para cima ele vier, né, mais volatilidade para o mercado, né, e mais quedas, né? O mercado abriu, realmente abriu o bico lá fora. EWZ, no gráfico semanal, tá bem tranquilo, o EWZ, né? Que cenário apocalíptico. É que a queda do DXY favorece ainda o emergente, né? Esse é um outro ponto. No diário, tem nada demais, né? Deixando um candle feio hoje ainda, o volumaço, não tem nada demais aqui nesse gráfico, né? Aqui o esquema é o pivô de alta, né? Aqui pode até ser uma bandeirinha de alta. Dá até para falar que isso aqui pode ser uma bandeira de alta, tá vendo? De traçar aqui, ó, até caracteriza, né? Olhar num gráfico menor, pode ser que a gente enxerga que é uma bandeira de alta, tá vendo? Tá tentando fazer o rompimento da bandeira. Mas aí o rompimento bom é lá em cima, porque aí é o pivô de alta, né? Aí a gente vê o preço, né? Tendência de alta normal, topo, fundo, topo, fundo, né? Topo, tá vendo? Ó? Aí topo mais alto, fundo mais alto, tá vendo? E abre tendência de alta aí. IWM, esse é um índice Russell, tá? Esse tem 2.000 ações lá nos Estados Unidos, tem small cap, tem um monte de coisa aqui no meio, e ele é um índice mais lento, né? Falam até que dá para confiar um pouco mais nele, né, em matéria de dinâmica de mercado, porque ele é muito mais diversificado do que S&P, do que o Dow Jones, né? Não é tão concentrado ali como são esses outros índices. Aí, S&P, hoje eu recebi uma pergunta bem curiosa, não sei se você que me mandou a pergunta está assistindo aí, né? Se vale a pena trocar, sei lá, fundo imobiliário por empresas de tecnologia. Cara, o mercado caiu bastante, né? O mercado caiu bastante. Será que vale a pena aportar? Eu não sei, tá? Porque parece que o buraco ainda é muito mais embaixo, tá? Diante de toda essa situação. O que pode acontecer é aquele efeito Trump, né? Daqui a pouco o Trump enxerga, né? Que nem, por exemplo, a Nike é uma que abriu o bico, né? A Nike tá com um problema gigantesco lá
lá, acho que é no Vietnã, se eu não me engano, né? Em relação, ó, tá caindo, só hoje tá caindo 14% por conta de produção, né? Porque Estados Unidos taxou lá, a fábrica dela tá lá, e aí, né? Vai subir o preço. Como que ela traz essa fábrica de volta para o país dela? Entendeu? Como que traz de volta a fábrica para os Estados Unidos, né? Não é um negócio que é no instalar de dedos, né? Então, de repente, não sei, em algum momento, de repente, o Trump dá uma aliviada, olha, não é assim, vamos negociar, né? Vamos melhorar aí a situação e de repente encaixa alguma, alguma coisa, mas tá, fica bem feio. Então não sei, tá? Eu aportaria nos índices. Nos índices com certeza eu aportaria. SPY, eu acho que vale a pena comprar um pouquinho desses ativos, mas o cenário é de reversão de tendência total, tá? É o topo duplo que a gente vai estudar muito tempo. Isso aqui vai estar nos livros de análise técnica, esse topo duplo do Dow Jones. E aqui vai estar nos fundamentalistas falando do que gerou esse topo duplo, né? Ah, eleição, troca de presidente, né? Um oba-oba, né? Aí ameaça corte de juros, não corta juros, né? Ah, e tarifas, né? Essa história que tarifas, não tarifas, o dia da libertação, né? Aí vem a pancada para baixo, né? Então a gente vai ver bastante, tá? É um topo duplo lindo, 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 extremamente assimétrico, tá? Esse é aqueles gráficos que eu pessoalmente, né? Eu sei que é mercado americano, tá, pessoal? Eu sei. Ah, Ricardo, mas pô, será que pode cair tanto assim? Não sei, não sei. Eu sei que tem vários gráficos que o negócio é um espelho aqui no meio, assim, ó. É um espelho. Você coloca uma linha aqui, desse lado ele vem subindo, né? Desse lado vem subindo, aí muda alguma coisa, do outro lado ele, ó, pode devolver, né? Pode devolver boa parte da alta desse lado aqui, até melhorar a situação e voltar a subir, tá? Então, bastante cautela aí com o mercado americano. Eu acho que se for boas empresas, né, tem que tomar cuidado com o call só. O Nasdaq, né, ó, o Nasdaq foi lá no terceiro alvo de Fibonacci. Cravou a mínima do dia lá no terceiro alvo de Fibonacci, ó. Lá embaixo, tá vendo? Terceiro alvo de Fibo, né? Aí aqui, pô, para amanhã, depois, dá para arriscar uma comprinha? Não sei, de repente dá aquela voltadinha, mas eu não gosto muito, não. Tem que deixar um sinal, tá vendo? E é também, né? Se a gente tirar o zoom também, né? Ó, tá vendo? Aí teve outras janelas que fez, né? Movimentos mais fortes, ó. Né? Para quem não tá, né? No passado, ó, 2023, ali um movimento bem forte do Nasdaq. Aqui, ó, outra janela também com movimento bem forte do Nasdaq, ó. A gente colocar o espelho aqui, ó, tá vendo? A gente colocar o espelho aqui, ó, né? Tá vendo? O mercado sobe de um lado e devolve praticamente quase tudo do outro, tá vendo? Então, tomar temos que ter um pouco de cautela. DAX caindo 3%. É uma pancada o DAX caindo 3%. Vamos ver se começa a abrir as vendas, né? Porque, ó, tá vendo? Subiu bastante, né? De repente abre as vendas, ó. Aqui teria aberto venda aqui, né? É que é difícil de fazer essas vendas também, né? O mercado começa a abrir com um monte de gap, mas teria feito essa venda aqui, ó. Essa venda aqui era um 9,3 de venda aqui, ó. 9,2, tá vendo? Na perda desse candle verdinho aqui, ó. Nessa mínima aqui teria dado uma venda, né? Preço corta as médias, volta para média, rompimento de mínimo, põe stop lá e pancada. IBEX 35 ainda não foi, né? IBEX 35 segurando e o Reino Unido segurou bastante também. O Reino Unido está no ponto aí, hein? O índice do Reino Unido. Para quem gosta de Forex, ó, se mergulhar aqui, próximo pontaço é só lá embaixo, hein? Bem travado esse, né? Esse se fica travado boa parte do tempo, ó. Tem um deslocamento de preço, parece moeda, né? O índice do Reino Unido. Ó, nossa, como ele é travado, né? No passado. Vamos lá, fechamento do Ibovespa. Deixa eu pegar a Profit Chart. Fechamento do Ibov. Então, o Ibov andou, andou, andou e não saiu do lugar. Eu ainda estou nesse call do índice, dos 60 minutos do índice, tá? Estou olhando os 60 minutos do índice. Acho que ainda tá, não confirmou, tá? O mercado fez um range aqui, né? Fez um range aqui e rompeu esse range para baixo. Tá vendo? Rompeu esse range para baixo. A questão é, tentou ir uma vez, voltou. Tentou de novo ir, voltou, tá vendo? Então, o suporte aqui começa a ficar meio perigoso. Tá vendo? O suporte ficou meio perigoso. Tem bastante coisa boa na matemática para o Brasil aí nessas tarifas, tá? Mas tem muito papel esticado também que, por enquanto, a galera não realizou.
Lucro ainda, né? Tem papel aí que tá em máxima, tem papel que tem espaço para andar ainda. Então vale a cautela, tá? O índice para mim é isso, tá? Eu olhando pro Ibovespa, né? Se for olhar o gráfico do Ibovespa, cara de consolidação, não tem outra coisa aqui. A média de 21 ainda por baixo aqui, né? No diário. A 200 inclinando, então aqui é um viés mais positivo. E lá no semanal, a de 9 e a de 21 subindo. No semanal, vai fazendo correção, tá? No semanal lá, se fizesse isso aqui, ó, deixar esse candle aí, desse jeito que tá. Aí, de repente, semana que vem, deixa um candlezinho pra cá, assim, ó, também. Pra cá, pode ser verdinho, não verdinho, né? De repente, mais um pra cá, assim. Essa média dá uma encostada e aí ele fica com mais cara de pivô de alta, tá? Se ele vier e romper essa máxima aqui já, né, ó, tá vendo? Essa máxima aqui. Ou se essa semana, por exemplo, se amanhã ele subisse, né? Amanhã teria que subir bastante para ele fechar lá em cima, né? Teria que subir quanto, ó? Amanhã sobe, não, nem tanto, né? É isso? Ó, ou amanhã subir e ele fechar acima dessa máxima, por exemplo, já fica feio. Já fica mercado com cara de... Vai perdendo já a característica de tendência e tal. Agora, se ele fechar assim na semana, já fica um gatilhozinho aqui. Aí o top é o deslocamento para a semana que vem, entendeu? Aí eu tô de olho nesse 128, alguma coisa aqui, porque aí de repente a gente consegue treinar. Por isso que tem a trava de baixa com BOVA. Mano, por isso que tem a trava de baixa com BOVA. Eu estou imaginando, tá? A minha ideia é, né? Um viés ruim com as tarifas, lógico, não tem como não querer, tipo, olhar isso. E, tipo, de repente o mercado encaixando mais uma semaninha de correção aqui. Então, subiu, né? Por uma, duas, três. E entra aí uma, duas semaninhas de correção. E aí o preço fica abaixo do 128, agora para o dia 17 do 4. Então, esse é o racional dessa trava de baixa, tá? Um pouco por conta disso. Aí o dólar, né? Aí do lado positivo, o dólar caindo, comentei ontem na live de fechamento, mais uma tentativa de formação de um pivôzaço de baixa no dólar, né? Eu comentei aqui, ó, nessa barra aqui eu comentei, né, no fechamento. É que eu não fiz os fechamentos aqui, mas essa barra no fechamento da Levante eu comentei. Eu falei, ó, não sei não, né, mas se perder essa mínima, tem cara de querer testar aqui. Aí perdeu o mínimo, tá vendo? Aí tem cara de querer testar aqui. Aí mais um candle, né? Aí veio o rompimento, gap de fuga e tudo mais. Só vai deixando um fechamento otimista. OBV ainda, né? Ó, OBV acompanhando o preço, né? Virando um pouco para baixo. E a DI que caiu forte os juros, acompanhando o movimento dos juros lá fora, né? Aí, pô, aí vem as perguntas, pô, por que que, sei lá, Movida tá subindo, rente tá subindo, né? Se tá subindo os juros. Cara, a galera olha esses juros aqui, não é só Selic, né? O mercado é precificação no futuro. Então, tipo, a gente sabe que, pô, vai subir Selic é ruim para a empresa. Mas no futuro, né, os juros está caindo. Aí melhora, tá vendo? Ó, a Cosan fechou em alta de 4%, tá vendo? Aí nos juros aqui, ó, um cenário bem interessante para os juros é esse rompimento aqui, ó. Esse rompimento aqui eu acho que vai chamar bastante venda. Aqui, ó, tá? Isso aqui eu acho que chama bastante venda, tá? Um fundinho triplo, média de 21. O negócio já tá num chamariz de venda já, né, ó. Já vem, tá vendo, ó? Uma tendência de baixa, ó, não renova topo, tá vendo, ó? Não renovou topo aqui, apesar de parecer, né, uma bandeira de alta aqui, né? Se vier esse rompimento de baixo, aí eu acho que eu desconfiguro um pouco dessa bandeira de alta. E para nós seria excelente, né? Ter um juros rodando mais baixo aí, ter uma expectativa de melhora aí nas perspectivas. Aí agora eu vou passar rapidinho os trades em andamento. Então tomamos stop em Prio, stop no gain, né? Foi um stop, o stop no zero, aliás, acho que deve ter dado uma merreca esse trade. O de Prio, vamos ver se eu acho aqui, só para comentar. O trade, o encerramento de Prio foi menos 1,82, porque tinha a parcial feita, né? Foi menos quase menos 2. Então, o stop de Prio, eu acho um call arriscado, tá? Eu já venho falando, melhorou bastante o papel, mas eu ainda acho um call arriscado, tá? Então, Prio, estopado o trade. Se não estopou, né? Não deixou o stop aí programado, se não estopou, galera, se perder isso aqui, ó, tem que sair do papel, tá? Se perder aqui, ó, é pivô de baixa, não, vou deixar setinha aqui, ó, tá? Ah, Ricardo, mas eu sou longo prazo. Pensa aí, tá? Pensa, né? Faz aí conta para ver se vale a pena realmente ficar amarrado no papel ou se vale a pena, às vezes, melhorar um pouco a perspectiva do petróleo. Porque aqui é petróleo, tá? Aqui não é empresa, né? Aqui é petróleo. A expectativa é boa para as empresas, mas aqui é um pouco de petróleo.
Aí vamos lá, rente, né? Pô, Ricardo, mas por que que a rente está subindo? Por causa dos juros, né? Isso é pelo menos a resposta mais sensata que eu encontrei. Aí, para quem quer ser conservador e não quer devolver lucro, coloca o stop na mínima aqui, ó. Deixa o stop na mínima aqui, ó, 35,96. Aí você fica tranquilo, stop no gain. Eu vou deixar o stop aqui, porque se vier realmente o rompimento dessa 200, pode andar bastante. Eu tenho mania de ficar enforcando o stop e não aproveito muitos trades. Então, stop está no zero, então não tem risco esse trade mais. BBDC, swing trade de BBDC, tranquilo, correção para as médias, realinhamento das médias, tá vendo? Um realinhamento aqui da 9 com a 21, né? A 200 por baixo, tá? É um trade quase mandatório esse aqui, tá? Preço rompe as médias, volta, né? Média de 200, isso aqui é trade mandatório, tá? Mesmo que eu tome stop aqui, eu tomo stop tranquilo, porque estou cumprindo com o operacional. Região de topo anterior, trade imperdível, tá? Esse aqui eu não acionei ele antes, porque eu estava com medo realmente das tarifas. Ele deu entrada aqui, ó. Aqui, ó. Máxima, coloquei lá, gatilho de entrada. Superou máxima, tá vendo? Ó? Stop na mínima. A entrada foi aqui, ó. Stop na mínima, tá vendo? Aí ficou um dia de lado e hoje que deu uma melhorada. Aí eu soltei o call. Soltei o call hoje, tá? Como ficou de lado aí uns dias. Açaí, ombro, cabeça, ombro invertido. Né? Esse, eu tô falando, tem uns dias já, né? A gente tá com a trava de alta, pelo menos esse eu peguei, né? Ó, ombro, cabeça, ombro. Tá vendo? Trava todinha para dentro do dinheiro, por enquanto. Cara de rompimento da linha de sinal. Tá vendo? Cara de rompimento da linha de sinal. Um dos ombros, cabeça, ombros. Cara, raríssimo de se ver um MOCOI desse num gráfico semanal, tá? Não é sempre que aparece. Raríssimo, tá? Tá bem bonito esse do açaí. Pelo menos tem um trade andando aí. Se fechar a semana desse jeito, cara de rompimento dessa linha de sinal aí do açaí. Usiminas, aí a trava de Usiminas. A trava de Usiminas tá na degola, né, pessoal? O que que é degola? Deixa eu só encostar aqui, tá? Na garoinha. O que que é degola, pessoal, que eu fico falando? Ou na degola ou tá na broca, né? A gente que jogava poker ficava falando, assim, pô, tá na broca, tá na broca. Aqui é o seguinte, a linha, né, de strike aí das opções da trava é essa linha aqui. Essas duas linhas aqui, ó, tá vendo? Então, aqui é a ponta comprada e aqui é a ponta vendida. O que que acontece? Tá na degola. Se continuar aqui, vai virar pó. Se continuar a virar aqui, vai virar pó, tá vendo? Se fizer isso aqui, se cair mais um pouquinho, vira pó. Se subir uma merrequinha, se os meninos subir uma merrequinha aqui, ela entra, né, para dentro do dinheiro, uma das pontas, e a trava pode até melhorar de preço. Então, fica aqui aquele ponto de interrogação do stop, né? Como o risco, né, assumido é 100% desde o início da operação, eu fico naquela dúvida de encerrar ou não encerrar. Porque, ó, o semanal ainda, tá vendo? Ó, tá brigando nas duas médias, faz bastante tempo que o papel tá bem consolidado aqui, ó. Bem consolidado. Tava com uma cara de cunha isso, né, ó. Mas desconfigurou já, né, essa cunha aqui. Eu acho que já ficou meio fora, né, para ser tipo um movimento de rompimento, tá vendo? Volta muito aqui dentro, ó, né? E teria que entrar um candle melhor aí, tá? Então, de Uzi Minas, por enquanto, estamos no risco do pó. Marfrig, trava de alta, né? A ponta de cima dela é aqui nos 16, né? Então, por enquanto, aí caminhando para exercício, né? Não tem liquidez para desmontar também. E a Bova 11, que eu comentei, que é a trava de baixa. Aí hoje deu. Eu comentei, ó, vou comentar um papel aqui que, cara, eu me arrependi. Amarga mais um, né? Que passou na cara. Tô falando dessa Serena aqui a semana inteira, né? Eu falei, pô, tô esperando esse papel dar um gatilho aí de compra, né? Alguma coisa assim, ó. Só que aí o gatilho vem muito caro, tá vendo? É um gatilho muito caro esse, né? E você comprar aqui amanhã, né? Daria para comprar aqui amanhã. Só que você vai colocar o stop no fundo anterior ali, o stop vai ficar uma bicuda. Vou colocar o stop lá embaixo, ó, 16% de stop. Fica aí. Não peguei, espero que alguém tenha pego aí. Não conheço o call, tá? Meu papel no técnico revertendo no cenário de baixa do papel. Se de repente tem uma melhora aí do cenário de fundamento, dá para estudar. Blau 3, ó, entrada também, ó. Quem pegou, pegou, ó. Entradinha. Essa tava na grade de oportunidade, essa eu comentei nos vídeos também, ó. Mais uma também que passou batido aqui, hein? Ó, o papel subiu forte hoje, 8,90, né, ó. Entradinha aqui, ó. Ah, LPK. Chegou a ativar um gatilho aqui, né? Se tivesse deixado aqui o gatilho, mas não andou. Veio quase estopar ainda. Esse papel eu vou até tirar fora daqui, eu acho que não vai andar, não. Aí eu tiro ele anda. A Honey, tô de olho na Honey, ó. Honey no semanal lá. Tá bem interessante esse contexto semanal dela, hein?
da Honey 3, ó. Tá bem interessante aqui, ó. Tá bem interessante. O papel tá muito mastigado aqui para pegar, tá vendo? Mas está bem interessante essas três médias aqui. O papel vem já no movimento de queda muito forte, encontra com a 200. Ainda dá para ficar bem de olho. Aí BBDC virou trade. BMG eu estava de olho por conta desse aumento de volume, mas eu acho que deve ter sido balanço. Vou tirar fora daqui. E a Aure, né? Falei mal da Aure. Ó, a Aure, rompimento de suporte, blá blá blá, blá blá blá, não sei o que lá. Ó, o papel mete 7% de alta, tá vendo? Mas estava feio, né? Um candle muda tudo. Olha lá. Um candle muda tudo, tá vendo? Ó? Aqui é apocalipse. Vem cá, saiu dos aparelhos, né? E agora, Ricardo, o que que faz? Quem estava vendido, stop estaria aqui, né? Stop mais coerente estaria aqui. Dependendo aí do trade, quanto que daria de stop. Eu não acho que seja um stop muito. Olha lá, 8%, tá vendo? Stop estaria aqui, ó. Esse é o stop. Porque o ABV, apesar desse volumaço aí, o ABV nem virou. Sei não, se tem, se motiva muito isso aí. Vamos lá, Vale 3. Aí a Vale fechou feia também. Eu acho que a Vale abre um viés aí mais de queda, né? Tá vendo? Volta, né, para baixo, né? Desses níveis aqui dos 56, 57, tá vendo? Desses níveis de suporte. Tá vendo? Semanal foi lá testar as médias, tá bem fraca. Ficou feia. Perdeu linha de tendência de alta também, ó. Fechou feia. Petro idem também. Petro tem a média de 200 lá embaixo. Ainda a Petro se segurou um pouco. Mas também ficou feia. Petro é consolidação, né? Petro tá bem travado o preço. Itube 1,78 de alta. Ó, deixou um candle interessante. Engolfo de alta. Realinhamento de médias. No semanal lá, ó. Correção também, tá vendo? Um candle, né? Um candle, se fechar assim a semana, dá para deixar um gatilho de compra aqui na máxima desse candle. Mas a compra boa mesmo desse semanal dela foi isso aqui, ó. Esses cruzamentos de média é sensacional, pessoal. Olha lá. Cruzamento de média, preço esticou, voltou, cara, é compra mandatória aqui também, ó. Esse é um papel que tem que ter na carteira, né? Então não é nem papel de trade, né? Para ter na carteira. Ó, Itaúsa lá também, ó, mesmo cenário. Cruzou com as médias, voltou. Bebás, aí Bebás. Bebás é a melhorzinha, né? Bebás teve pivô de alta do semanal? Não, não teve. Então rompeu lá em cima. Sabesp subiu 3, violinada, né? Ainda mandei na recomendação, ó, quem não tomou a violinada lá, deixa ali, tá? Deixa ali, esse papel eu acho que vai andar. BBSE não para. Cosan, né? Cosan tem um ombro cabeça ombro, né? Dá para ver esse ombro cabeça ombro. No semanal lá tá bem informação esse ombro cabeça ombro, parece, né? Seria mais ou menos aqui, ó. Ombro, cabeça, né? E o segundo ombro aqui em formação, tá vendo? Se eu romper essa linha de pescoço para cima, ó, mais ou menos aqui, né? Seria mais ou menos por aqui, assim, ó. Aí Magalu subiu 5. Nossa, pivô de alta, hein? Já era Magalu. É aquele papel que nós fala para todo mundo zerar. E o cara zera, o cara fica bravo com nós. Ó, Casas Bahia, forte essa queda, hein? Cuidado, cuidado. Pecar também, Vol, Caixa Seguridade 15,16, dá uma voltada, Vibra. Ó, Vibra é fundo duplo lá também. Outro papel que eu tô comentando, é que eu não sei de fundamento, mas tá indo testar o cabeça do pivô lá em cima, hein? Ó, fundo duplo também. Essa tem espaço para andar aqui para cima, hein? Essa tem espaço para andar também, hein? Não manjo de fundamento, mas de repente o papel tem um fundamento legal. Camil se recuperando depois de cair pra caramba. Intel fundo duplo também, vamos deixar aí para acompanhar. Positivo também, né? Um fundinho duplo ali, mas não reage. Aí a Movida, ó, meteu um pivô de alta ontem num contexto, só que agora fica bem esticada para pegar, tá? Olha lá, aqui, ó, né? Meteu o pivô de alta em cima da 200 e esticou, tá? Eu não pegaria esse trade. Nem esse trade aqui eu acho que eu entraria. Eu teria entrado nesse que eu deixei a setinha aqui, ó, né? Deu um calor, daria um calor, né? Ó, foi lá e voltou e foi. Aí foi direto. Era esse trade que eu faria aqui de um rompimento. Mas não me atrai muito. O papel já vem daqui de baixo, direto. Média de 200 e linha de canal, né? Esse é um trade que é ruim de fazer, tá? Aí a Brava caiu. Nossa, a Brava caiu 7%. Todo mundo me perguntando, você em Brava, 21, 23, 20, não sei o que lá.
Não foi mais na cagada essa possibilidade de não tomar o exercício em abril do que, mas abre possibilidade de rolagem. Se você tiver vendido em call de Brava aí, ó, de repente dá para fazer rolagem. Se for cliente da Levante, entra na sala ao vivo aí que a gente consegue pensar nas rolagens aqui dela. E a VEG, né? VEG segue aquele vaziozão gráfico que eu comentei para baixo, tá? Para quem quer, né, ter a VEG na carteira, é um ativo que nunca fez parte, às vezes, do portfólio, né? É um ativo difícil de comprar, sempre tá caro, né? Mas, pô, é um puta de um call, dá para esperar nos 40, tá? Então, aqui eu compraria uma merreca por aí. Eu achei que fosse segurar aí nesses 45, mas por enquanto não entrou, não esboçou reação no papel, tá? Por enquanto, faca caindo, deixa cair. E a Pomo também, faca caindo, pessoal. Não dá para pensar em Pomo. Pomo, se perder essa mínima amanhã aqui, é venda, ó. Aqui é o 9,3 de venda aqui, ó. Venda, stop aqui para cima, ó. Não, stop aqui para cima. Contexto de venda, não tem contexto de compra aí, não. Não. Lembra do espelhinho que eu falei, ó. Sobe muito de um lado, devolve muito do outro. Não. Não. Rompimento, pivô de baixa, 9,3 de venda aqui, né? Ó. O mercado estica, faz pullback para as médias de Pomo. Bom, os destaques eram esses. Aí deixa eu dar uma olhada avulso aqui, vamos ver pelos negativos. Brava, Prio, São Martinho caiu 5 também, ó. Outro papel perigosíssimo aí em região de fundo, ó. Esse tem vaziosaço para baixo. RECB caiu 5, mas bem travado, né? Esse papel não tem muita graça. Suzano caiu 4%, efeito do câmbio, tá? Acho um papel interessante para ir montando posição, né? Puta de um case, uma empresa top. É, ainda, pô, né, paga aí um dividendo ok e as opções para operar tem uma liquidez muito boa, Suzano. Eu gosto. Pecar devolveu, 3,70. Vale eu comentei, Petro eu comentei, Brapa igual a Vale, Goal. Testando o suporte dos 8,80. E aí, cara, tá com cara de rompimento? A única coisa que me tiraria o viés aqui de rompimento é essa divergência do OBV, tá vendo? Ó, a gente tem fundo, a gente tem, né? Não é fundo ainda, mas tá aqui. Aí a gente tem fundo aqui, ó, e tá vendo? O OBV divergente, o OBV sobe e fica. Então isso pode ser um bom sinal, mas também não quer dizer nada, tá? Mas é outro call também que é um pouco de dólar, um pouco, o mercado tá com um pouco de medo, né, do aço da China. Se o governo brasileiro não fizer nada, né, aí realmente fica ruim, tá? Para Goal, para siderúrgicas aí. Embraer, para baixo. Virada de preço feia por enquanto para Embraer, né? Se não segurar nessa 21 aqui, esquece, hein? Se não segurar nessa 21 do semanal aqui, esquece, porque no mensal esse papel deve ter uma vida para corrigir. É uma vida para corrigir, ó. Vixe, a média de 9 está no 56, a média de 21 está lá nos 45 no mensal. Deixa eu ver o que mais aqui. Klabin também, né? O rompimento de fundo. Ontem eu comentei esse rompimento de fundo. PSSA, papel resiliente também, esse não corrige. Vamos dar uma olhada no positivo. Aí Magalu, comentei, e GTI 11, ó, pancada, 5% de alta. EG3, Reio, Cirela, pancada, nossa, rompimento bonito da Cirela, hein? Ó, pena que esse semanal tá muito esticado, né? Ó, muito esticado. Se der uma chance de correção, vou deixar a Cirela lá no radar. Esse é um papel que dá para pensar no swing trade, aí, num cenário de correção. Ciré 3, mano. Ciré 3, se vier também num contexto de correção aqui na 9 ou na 21, né, ó, dá para pensar em pegar, tá? É um rompimento muito top esse da Cirela, porque aí tem o próximo nível de resistência, daria para projetar com base nessa consolidação. É bem interessante esse rompimento da Cirela aí também. Bom, pessoal, é isso. Não vou deixar o vídeo muito extenso, reforçando que amanhã não tem sala ao vivo, né? Não sei se você está assistindo, mas sexta-feira, dia 4/4, não vou fazer sala ao vivo. Estarei aí no evento com o PNT e com o Opilab. Então, talvez eu não acompanhe muito o mercado de perto. Então,
Alvos, stops, ordens, tá? Se precisarem de qualquer auxílio, contem com o atendimento da Levante e eu atualizo vocês das operações em andamento quando eu chegar ou no sábado, tá, pessoal? No sábado eu mando um áudio no grupo, se tiver algum stop acionado, alguma coisa aqui, eu vou contabilizar o stop, porque minhas ordens ficam penduradas, tá vendo? Quando eu não estou na tela, eu deixo minhas ordens penduradas, tá vendo? As opções, né, não tem, se não encerrar, fica lá no risco, né? Então, é só a questão do swing trade, tá? Que aí a gente tem swing trade de BBDC e o swing trade de rente em aberto, tá? Um grande abraço, agradeço a audiência, a paciência, dedo no like, não custa nada e até mais.